A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Em nossa série de estudos sobre os profetas menores, eu quero compartilhar uma rápida palavra no profeta Zacarias. O profeta Zacarias foi contemporâneo de Ageu no reinado de Dário. Eu quero chamar a tua atenção para o versículo primeiro versículo do livro de Zacarias, lá no capítulo 1. Está escrito assim: no 8º mês do 2º ano de rei Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Isso aqui é suficiente para pensarmos em coisas maravilhosas. Detalhe que nós temos aqui: a palavra do Senhor veio. Para quem veio a palavra do Senhor? Como era importante a palavra do Senhor? Deus falando com alguém. E o texto nos vai dizer que Deus vai falar com o profeta Zacarias. Coisa maravilhosa poder dizer assim: veio a palavra do Senhor. Deus agindo, Deus trabalhando, Deus falando, Deus vai falar com o profeta Zacarias. A mensagem que Deus vai trazer para o povo de Israel pelo profeta Zacarias, praticamente ela está resumida no significado dos 3 nomes que nós temos nesse versículo. Zacarias, que é filho de Baraquias e que também é filho de Ido. É interessante que o autor faz questão de frisar Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Qual era a intenção do autor em registrar a origem, a genealogia de Zacarias, de Baraquias, que é pai de Zacarias, para identificar quem era o pai de Baraquias? Então nós temos neto, pai e avô. Nós temos o Zacarias, neto de Ido, filho de Baraquias, e nós temos o Baraquias, que é pai de Zacarias, que é filho de Ido. O que nós temos aqui? O significado dos 3 nomes, Zacarias, Baraquias e Ido, eles já trazem para nós uma ideia geral da mensagem que o Senhor quer trazer para Israel. Vejam bem, o nome Zacarias significa Deus se lembrou. Deus se lembrou. Quando Deus chama, vai falar com Zacarias, isso significa que Deus está se lembrando do seu povo Israel. Quando Deus veio para falar com Zacarias, era Deus se lembrando de Israel. Zacarias, Deus se lembrou. Deus se lembrou de quem? De Israel. Agora, outro detalhe: de quem Zacarias é filho? De Baraquias. Um detalhe interessante: Baraquias significa abençoado do Senhor. Abençoado do Senhor. Zacarias é filho de um homem abençoado do Senhor. Esse homem que traz lembrança de Deus sobre Israel é filho de um homem abençoado pelo Senhor. Por outro lado, esse homem abençoado pelo Senhor é filho de um homem que significa tempo determinado. Tempo determinado. Vejam bem, os textos nos apresentam também essa palavra filho. Zacarias é filho de Baraquias, Baraquias é filho de Ido. Isso nos leva a entender geração. Vamos trazer isso para a nossa realidade. O que nós temos aqui? Nós temos Ido, nome de um homem, Ido, que significa tempo determinado. Ido, no tempo determinado, um tempo de Deus, Deus traz Zacarias, ou seja, Ido gera Zacarias, gera oportunidade, lembrança. O tempo gera lembrança. Ido é tempo determinado. Zacarias significa Deus se lembrou. E Baraquias significa abençoado do Senhor. Vamos pensar sobre isso. Deus se lembrou do seu povo, Ido. Esses 3 nomes fazem parte da nossa história, não foi apenas a história de Israel. Deus estava se lembrando de Israel
consequentemente dando uma oportunidade, um tempo determinado para eles se converterem, se arrependerem de seus pecados e se voltarem para o Senhor, para então serem abençoados pelo Senhor. Nós vamos ter aqui nesse livro, mais um pouco à frente, que Deus vai abençoar bênçãos prometidas, que nós temos a partir do capítulo 8 do profeta Zacarias. E nesses bênçãos prometidos, então, o Baraquias, o Deus abençoado do Senhor, vai vir como resultado de um tempo que o Senhor ofereceu, quando ele se lembra desse povo. Então Deus se lembrou de Israel no cativeiro, e Deus dá uma oportunidade, um tempo para eles se voltarem. Isso nós temos lá no versículo 2 do capítulo 1. Portanto, diz assim o Senhor, versículo 2, perdão. O Senhor tem estado extremo, desgostoso, irado com vossos pais. E assim, diz o Senhor, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós. Então, o tempo que o Senhor está oferecendo de oportunidade para que os filhos de Israel se voltem para o Senhor. Deus se lembra de Israel e oferece um tempo. Deus se lembra de Israel, Zacarias, se lembra de Israel, põe um ídolo, uma história desse homem, que é um tempo. Deus oferece um tempo oportuno para que eles também sejam abençoados do Senhor. E o que nós temos no capítulo 8 de Zacarias, quando eles são abençoados. E nós temos as bênçãos prometidas pelo Senhor ao povo de Israel. Isso é tão maravilhoso. Agora, o que é curioso é que Zacarias é filho de um homem abençoado, que consequentemente é filho de um homem que significa oportunidade, tempo de Deus. Em contrapartida, o povo de Israel não tem isso. Porque o que primeiro chama a atenção no verso 2, que o Senhor está dizendo assim, Deus está irado com vossos pais. Deus não vai falar a mesma coisa, e isso não acontece com Zacarias, porque ele é filho de um homem abençoado por Deus. Que coisa maravilhosa, a história genealógica, a árvore genealógica do profeta Zacarias, muito diferente de Israel, que tem uma história de um povo que Deus está se revoltado, que Deus está irado com eles. Apesar deles terem pais que causou ira ao Senhor pela rebeldia, pela desobediência, pela ignorância, pelo pecado, Deus oferece um tempo de oportunidade para esse Israel do cativeiro, ainda no tempo do rei Dário, para que eles nesse tempo se voltem para o Senhor e tenham oportunidade de desfrutar da mesma história genealógica de Zacarias, fazendo parte de Baraquias, que é abençoado do Senhor. Que mensagem nós podemos trazer dessa história do profeta Zacarias, com esses 3 pontos interessantes da mensagem para o povo de Israel, vindo por Zacarias, seu pai e seu avô? Um tempo de oportunidade, que Deus se lembra, um tempo que Deus se lembra de Israel, e nessa lembrança Deus gera oportunidade, gera um tempo de reconciliação, um tempo de arrependimento, um tempo de conserto, um tempo de volta para Deus, que consequentemente gera bênção. E aí nós temos o capítulo 8, as bênçãos prometidas. E como essa mensagem do profeta Zacarias chega até nós? Olha, Zacarias, que significa Deus se lembrou, eu posso apresentar e colocar isso como Jesus. Jesus é uma lembrança de Deus sobre nós. Deus se lembrou de um povo que habitava em trevas, povo que andava em trevas e uma grande luz. Então Deus se lembrou de Israel, Deus se lembrou de nós, Deus se lembrou do homem. Lucas capítulo 19 diz assim, verso 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus se lembrou de que nós estávamos perdidos no pecado, indo para o inferno. Nessa lembrança, Deus sobre nós, do caminho errado que nós estamos, Deus envia o seu Filho Jesus. Jesus é a oportunidade, Jesus é o tempo de Deus para nós. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana lá no poço, do lado do poço,
Depois daquela conversa, e que a mulher samaritana queria saber qual o local de adoração, Jesus vai dizer assim: virá um tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Virá um tempo, e já chegou. Esse tempo é a oportunidade. E ele era o próprio tempo. Jesus é a oportunidade. Tempo determinado de Deus para a nossa salvação. Porque Deus se lembrou de nós. Deus se lembrou de que nós estávamos perdidos. E estávamos indo para o inferno. E ao se lembrar de nós, Ele deu uma oportunidade. Ele envia o seu Filho, Jesus Cristo. E quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, como oportunidade de salvação para nós, entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos então a bênção do Senhor. Isso então, Baraquias vai fazer parte da nossa história. Então eu tenho um Zacarias, que é uma lembrança que Deus se lembra de nós, perdidos. Lembrem bem, interessante aqui, o Velho Testamento para o Novo Testamento, o espaço do Velho Testamento para o Novo Testamento, um espaço de tempo de 400 anos de silêncio. 400 anos que a palavra de Deus não vem. 400 anos desde a última vez que Deus falou com Malaquias, que Deus não fala mais com ninguém. Então, depois de 400 anos, Deus se lembra. E nós fazemos parte dessa história que passa de 400 anos desaparecidos, ignorados, esquecidos. Depois de 400 anos, Deus se lembra de um povo que está em trevas, de um povo que está caminhando para o inferno por causa do seu pecado. Depois desses 400 anos, Deus se lembra desse povo e envia o seu Filho como uma oportunidade para nós, como uma oportunidade de retorno, de se voltar para Deus. Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, através dele, que é a oportunidade de Deus para nós, nós vamos até Ele. Esse é o tempo, esta oportunidade. O livro do profeta, do autor aos Hebreus, nos diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus fala desse tempo, hoje. É hoje o tempo que o Senhor oferece para nós. Tempo de nos arrependermos dos nossos pecados e de nos voltarmos para o Senhor, para não recebermos as mesmas consequências que os nossos pais do passado receberam em virtude do seu pecado, da sua desobediência, da sua rebelião contra o Senhor. Depois de termos então aproveitado a oportunidade, o tempo, aceitarmos nesse tempo aceitável, nós recebemos a maravilhosa graça da salvação. E hoje, salvos por Cristo Jesus, podemos dizer, somos também um Baraquias, somos um abençoado do Senhor. Essa expressão já é uma expressão muito usada no nosso meio evangélico. Um irmão fala a respeito de um outro irmão: ô abençoado, ô abençoado. Quando se fala ô abençoado, significa que esse irmão tem a bênção da salvação. Ele é um Baraquias, um abençoado do Senhor. Olha que coisa maravilhosa a história de Zacarias, a história genealógica de Zacarias, Baraquias e Ido. Deus se lembra, Deus quer abençoar e oferece o tempo para abençoar. Isso também está acontecendo nos nossos dias. Deus se lembrou de você, meu irmão, enviou o seu Filho Jesus, a oportunidade para a sua salvação, e você é um abençoado por Deus, com a bênção da salvação, com a bênção da salvação. Você pode ser abençoado com muitas outras bênçãos materiais, mas nenhuma outra bênção é tão importante quanto a bênção maior, que é a bênção da salvação. Todas as outras bênçãos, se você foi abençoado com um carro, se você foi abençoado com uma casa, se você foi abençoado com um emprego, com um aumento de salário, ou qualquer outra coisa, ótimo, que coisa maravilhosa, mas tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. Seu carro vai ficar velho, você pode bater com o carro e dar perca total, a sua casa também vai precisar de reforma, você vai morrer e tudo isso acabou para você. Mas, mesmo que você morra, se você é salvo por Jesus, você é um abençoado do Senhor,
com a bênção da salvação, que é eterna. Vai além das bênçãos materiais. A bênção da salvação é a maior bênção que nós precisamos ter. Quando a palavra diz que Baraquias é um abençoado do Senhor, é um homem que é abençoado para ser abençoado eternamente. Em Jesus, nós fomos abençoados com a bênção da salvação, para sermos eternamente salvos. Que Zacarias, lembrança de Deus, Baraquias, abençoado do Senhor, a bênção do Senhor, o tempo de Deus tenha realmente chegado na sua vida. Fique na paz do Senhor.